O anime começa apresentando a Academia Seika, um colégio de elite avançado em várias áreas como dança, luta, teatro e afins, sendo uma das melhores já conhecidas naquele lugar, onde apenas os alunos mais talentosos conseguem ingressar. Afinal, a educação nesta escola é considerada como nada menos que a melhor. O nosso protagonista, Yu Ayase, acabou de ser transferido para a escola. Contudo, já está passando por problemas. Afinal, apanhou em uma aula em que treinavam luta e, por ter sido péssimo na prova da turma avançada, começou a se tornar alvo de comentários maldosos, sendo chamado de patético e tendo sua legitimidade como filho de Subaru Ayase questionada. Subaru Ayase é uma atriz muito talentosa, formada em uma das melhores faculdades, e brilhava em tudo o que fazia, tanto no quesito acadêmico quanto no profissional. Suas cenas eram realizadas com muita habilidade e esmero, o que lhe garantiu um espaço especial no cinema. Por conta disso, todos os alunos da academia o comparam com sua mãe, o que o deixa enfurecido, afinal ele deixa bem claro que não é sua mãe. Em um acesso de raiva, ao ser comparado mais uma vez com ela por seu oponente na aula de luta, ele o ataca com vários socos, mas eram tão fracos que pareciam de pelúcia. Assim, seu adversário acerta um gancho, derrubando-o enquanto todos ao redor testemunham o que parecia ser mais uma confirmação de seu fracasso. Enquanto estava caído, os presentes começaram a se perguntar se ele era mesmo um fracasso, e o protagonista recorda que desde sempre é comparado à sua mãe, de modo que já está acostumado com isso. Abrindo um sorriso, com um olhar diferente, ele cita: "Quanto mais medíocre você é, mais obcecado com talento você se torna." Essa expressão deixa seu adversário espantado, pois lembrava a expressão de uma atriz experiente, igual à de sua mãe. Como ele se parecia muito com ela, conseguia transmitir bastante emoção. Contudo, ele estava em uma posição que não conferia autoridade alguma à sua expressão. Assim, Yu se levanta dizendo que sabia do que estava falando, pois já viu o talento bem de perto, e sai em seguida, fazendo seu oponente perceber que aquele garoto, que todos esperavam ser um prodígio por ser filho de uma grande estrela, estava tão acostumado a perder que conseguia sair de situações como aquela sem dificuldade alguma e ainda com um sorriso no rosto. Enquanto ele se afastava, um dos alunos disse ao adversário, que era capitão nas aulas de luta, que os 3 reis estavam de olho nele e que, portanto, não podia fracassar também ali. Por isso, o capitão puxa Yu pelo ombro, dizendo que iria bater nele até algum talento surgir. Nesse momento, uma mulher loira aparece atrás do homem, gira e acerta um chute em sua cabeça, derrubando-o imediatamente no chão. Ela o repreende, dizendo para não assediar os alunos novatos e que utilizar a arte da luta para isso é uma desonra. Logo em seguida, mais 2 garotas chegam ao local. Uma delas comenta que ele é mesmo filho de uma atriz, pois sabe como chamar a atenção por onde passa. Os alunos logo ficam encantados. A garota de cabelo roxo é Kazuki, do programa de artes performáticas. Ela é tão talentosa que os ingressos para suas peças se esgotam instantaneamente, sendo a estrela de uma companhia de teatro mundialmente famosa. A outra é Miwa, do programa avançado, conhecida por ter gabaritado todas as matérias no exame de admissão e por ser a campeã mais jovem de shogi, além de ser a maior promessa do esporte. Por fim, a loira que o defendeu se chama Nico, do programa esportivo. Ela é campeã invicta em artes marciais e dizem que é uma verdadeira máquina. Essas 3 são conhecidas como os 3 reis. Yu fica surpreso por estarem ali os 3 reis da escola, alunos tão incríveis que praticamente mandam na academia, e fica ainda mais surpreso por todas serem mulheres, o que o deixa envergonhado. Logo, Kazuki começa a falar que ele falhou no teste, enquanto as outras também o repreendem por ter errado várias questões. Kazuki então se aproxima dele com uma expressão séria e afirma que aquela academia não era lugar para pessoas inúteis como ele, deixando claro que ele deveria ir embora. Contudo, o protagonista Yu diz que já sabia disso, e por esse motivo estava providenciando a transferência para o ensino geral. Ao ouvir isso, Kazuki fica extremamente irritada, mas na verdade estava confusa, pois nenhuma das 3 sabia da existência de um ensino geral naquela academia. Dito isso, Yu se despede dizendo que, como não era bem-vindo, já estava indo embora. Porém, antes de sair, Nico o chama e ordena que ele limpe o dojo. Yu tenta argumentar, dizendo que acabaram de afirmar que ele não era bem-vindo ali, que nem fazia parte do clube e que foram eles que o convidaram para o teste. Ainda assim, ela ignora suas palavras e responde que, por regra,
o perdedor tem que limpar o dojo, e que ele deveria ajoelhar-se e limpá-lo como o perdedor fracassado que era. Mesmo extremamente irritado com isso, Yu apenas se cala e faz o que lhe foi ordenado, pegando o balde em silêncio enquanto Nico se afasta junto das outras, falando mal dele ao saírem. Mais tarde, o clube de luta retorna ao dojo para treinar, e ao entrar no recinto, percebem que todo o local estava impecavelmente limpo, deixando todos impressionados, inclusive Nico. Já à noite, Yu anda sozinho pelas ruas refletindo que realmente é uma pessoa medíocre e que não podia discordar daqueles que diziam isso. Ele se recorda de que, quando era pequeno, queria ser elogiado da mesma forma que elogiavam sua mãe, e por isso, sozinho em casa, ensaiava falas diante da televisão, se inspirando nela. Contudo, a diferença entre os dois era clara. Quando saiu da sala e viu sua mãe ensaiando sozinha, pôde perceber o quão magnífica ela era. Assim, compreendeu que, enquanto sua mãe era de fato um prodígio naquilo que fazia, ele era apenas um medíocre sem talento algum. Tentou diversas coisas, como futebol e violino, mas foi ruim em todas elas. Dessa forma, de decepção em decepção, começou a se afastar de sua mãe, embora fosse a única família que ela tinha. Com o tempo, ela adoeceu, e durante o período em que esteve internada, gostava de assistir e reassistir uma série na qual interpretava o papel de uma mãe em uma família. Era um papel muito discreto para uma atriz como ela, mas mesmo assim ela adorava. Um dia, Yu viu sua mãe olhando para a capa da série e comentou que também gostava daquele programa. Ao ser questionado por ela sobre o motivo, ele respondeu que, toda vez que o episódio terminava, a família se reunia na sala de jantar e comia junta, conversando sobre coisas aleatórias, exatamente como uma família feliz e unida. Sua mãe, então, revelou que aquela também era a sua parte preferida da série. Assim, ambos passaram a conversar felizes, sendo aquela a primeira vez que compartilharam um momento assim. Dessa forma, Yu compreendeu que sua mãe também sonhava com uma vida assim, uma família feliz e tranquila. Por conta disso, agora ele deseja construir uma família feliz para realizar esse desejo, tanto o dele quanto o de sua mãe. Já durante a noite, ele chega à casa do Sr. Mikadono, e como lhe foi dito que poderia entrar assim que chegasse, usa sua chave, abre a porta e entra. Assim que acende as luzes, Yu vê que a casa parecia uma mansão, com o teto muito alto, e se pergunta quem realmente era o Sr. Mikadono. Nesse momento, Nico aparece correndo, apenas de toalha, e o ataca com um chute, chamando-o de ladrão, claramente confundindo a situação. Yu consegue desviar, mas acaba caindo e rolando para o outro lado, levantando-se rapidamente. Ele pensa que ela deve morar ali e está se confundindo, explicando em seguida que não é um ladrão. Nico então percebe que ele é o novato do colégio. Pergunta o que ele está fazendo ali e o manda ficar parado, pois chamaria alguém. Contudo, ela escorrega no chão e acaba caindo em uma posição sugestiva. O Yu, preocupado, pergunta se ela estava bem, mas, ao ver a posição em que ela se encontrava, de repente sua expressão muda e, com um ar de superioridade, diz que, pelo jeito, até prodígios se ajoelham às vezes, deixando Nico envergonhada e surpresa com tal fala, irritando-se e o chamando de idiota, questionando o que ele estava dizendo enquanto se levanta. Contudo, Yu apenas joga uma toalha sobre a cabeça dela e começa a secá-la, enquanto ela se enfurecia. Ela, ainda irritada, questiona quem ele pensa que é, mas ele segura a cabeça dela e diz que prevenir o resfriado faz parte das artes marciais, fazendo os olhos dela brilharem e aceitar isso, mandando-o secar direito logo. Assim, ele continua secando o cabelo dela enquanto ela fica envergonhada, até que escuta a voz das outras duas meninas na casa, escondendo-se então. Kazuki e Miwa aparecem, com Miwa vestida de kimono e reclamando por ter que usá-lo, enquanto Kazuki diz que esse era o trabalho dela, então ela deveria estar acostumada. Logo, Kazuki aparece atrás dele, perguntando o que o novato da academia estava fazendo na casa delas, e então Nico diz que ele invadiu a casa. Ele tenta se explicar, mas logo fica confuso, perguntando-se o que as R$3 estavam fazendo ali. Contudo, antes que a situação se intensifique, o celular de Yu toca, e ao atender, ele percebe que era o Sr. Mikadono, que pergunta se ele já conseguiu chegar até a casa dele. Yu responde que sim e agradece pela hospedagem, e assim, Mikadono diz que não precisa agradecer. Afinal, estava apenas ajudando em consideração a falecida mãe do protagonista, que era sua benfeitora.
Então, para ele, era um prazer abrigar jovens talentos. Logo, ele avisa que em sua casa moravam mais pessoas, sendo suas filhas. A mais velha, Kazuki, a do meio, Nico, e a mais nova, Miwa. E assim, pede para que ele se dê bem com elas, desligando logo em seguida. Logo, Yu narra sobre si mesmo, dizendo que o último pedido de sua mãe foi para que seu filho, Yu, encontrasse uma família feliz, e que essa história trata de como ele se tornou parte da família das 3 talentosas irmãs Mikadono. Mais tarde, ele pensa consigo mesmo que está na mesma casa que 3 irmãs muito talentosas e lindas, mas que isso, na verdade, era muito ruim, pois eram justamente aquelas 3 que o trataram muito mal anteriormente, e ainda o tratam assim. Afinal, todas estavam reclamando de ele estar ali, mas como era uma decisão do pai delas, não podiam fazer nada. Yu pensa que elas não gostam nem um pouco dele, mas tenta não se deixar abater e diz a si mesmo que ainda podem ser uma família feliz juntos, mesmo que elas sejam as 3 reais. Logo, ele tenta se dar bem com elas, apresentando-se novamente, dizendo ser Yu Ayase e que, a partir de agora, irá morar com elas, e logo diz que irá levar suas bagagens, mas acaba pisando em uma calcinha enquanto saía, e, ao pegar para ver o que era, Kazuki passa por ele muito rapidamente, pegando a calcinha e a escondendo, muito envergonhada. Ele ia perguntar o que estava acontecendo, mas logo percebe que a casa estava muito bagunçada, com muito lixo, roupas e afins espalhados por toda parte, e questiona o motivo de estar daquele jeito. Logo, ele sente um cheiro desagradável e vai até a cozinha, vendo que havia muita louça suja acumulada. Nico briga com Kazuki, dizendo que ela deveria ter limpado, contudo, Yu diz que não é culpa dela. Afinal, ela gasta muito tempo no clube dela, e afirma que irá ao menos juntar os cacos de pratos quebrados e molhados no chão. Logo, Miwa descobre que ela tentou lavar a louça, mas provavelmente deixou cair no chão, quebrando-a, e assim desistiu por frustração. Yu pergunta então de quem era a responsabilidade de cuidar das roupas, e assim descobre que era da Miwa, mas ela não conseguia lavar tudo, pois havia muita coisa acumulada. Yu diz que deve ser mais fácil do que jogar shogi, então ela o manda lavar sozinha, e ele concorda, contudo, diz que queria usar as anotações que ela tinha nas mãos sobre as roupas. Por fim, ele diz que a faxina da casa deveria ser responsabilidade da Nico, e assim, ela, furiosa, diz que ele gostava de apontar os defeitos dela, e que ele não podia falar nada. Afinal, era um fracasso na escola. Dessa forma, enquanto todas falavam das falhas dele na academia, ele arrumava a casa tão rapidamente que termina assim que elas terminam de falar, e, assim, todas ficam impressionadas com o brilho da casa. Enquanto todas admiravam a limpeza, ele diz que limpou toda a casa enquanto elas discutiam e afirma, com uma expressão muito atraente, que pode fazer isso sempre que quiserem, deixando-as envergonhadas. No dia seguinte, ele acorda com o despertador às 7 da manhã e logo o desliga, ajeitando-se na cama para descansar mais, afinal naquele dia não havia aula, e pensa que mais tarde pode tentar se aproximar das meninas durante o café da manhã, mas logo escuta tremores, e ao ir verificar, encontra Nico treinando de forma muito agressiva em seu dojo particular. Logo, ao observar um pouco mais pela casa, também encontra Miwa discutindo com uma inteligência artificial de shogi por ter feito uma jogada covarde. Por fim, Kazuki parecia estar lidando com coisas ilícitas. Yu pergunta o que elas estavam fazendo e, assim, ela responde que aquela era apenas a rotina matinal delas, da mesma forma que ele escova os dentes ao acordar. Logo, ela avisa que estaria saindo e, ao ser questionada sobre para onde iria, responde que todas as 3 tinham compromissos, mesmo sendo final de semana. Yu até tenta sugerir que seria melhor tomarem café juntos primeiro, mas Kazuki apenas manda que ele saia da frente, senão ela se atrasaria para seu ensaio. Logo, ele tenta chamar Miwa para comer, e a encontra comendo muita besteira, mas, ao tentar falar com ela, percebe que ela estava tão concentrada que achou melhor não interrompê-la. Por fim, ele desiste e vai preparar alguma comida enquanto pensa que aquilo era semelhante ao que acontecia com sua mãe. Quando começa a comer, Nico chega e, ao ver toda aquela comida, pergunta de onde veio. Dessa forma, Yu diz que fez com os alimentos que estavam quase estragando na geladeira. Ela fica babando pela comida e assim Yu a oferece, mas ela recusa, dizendo que estava muito desequilibrada. Afinal, havia pouco carboidrato e proteína, além de gordura demais, e afirma que cuidar da alimentação é importante para um atleta,
pois precisa ter um corpo perfeito para ser uma atleta perfeita. Por fim, as duas irmãs saem correndo para seus compromissos, pois estavam atrasadas, enquanto Yu permanece sozinho, comendo e refletindo sobre tudo aquilo. Ele se lembra de que sua mãe também fazia dieta para alguns papéis que interpretaria, e logo entende que todas elas comem o que beneficia seus respectivos talentos. Em seguida, todas saem e ficam na porta brigando. Então, ele corre até elas e diz que estavam esquecendo algo. Dessa forma, enquanto todas procuravam o que haviam esquecido, ele diz que era apenas "tenha um bom dia", mas isso apenas as irrita, e elas saem reclamando. Assim, ele pensa que não funcionou, mas decide continuar tentando construir uma boa relação com elas. Contudo, enquanto andavam, pensavam sobre o que ele havia dito e percebiam que haviam gostado. Em casa, enquanto Yu lavava os pratos, o Sr. Mikadono liga e pede para que ele cuide de suas filhas, afinal, elas estão crescendo e poderão enfrentar dificuldades. Assim, Yu percebe que ele, alguém medíocre, havia sido escolhido para ajudar as 3 prodígios. Mikadono diz que, com isso, ele pode se aproximar mais delas, e então, Yu decide se esforçar ao máximo, começando com refeições em conjunto. Ele passa a estudar intensamente sobre nutrientes, carboidratos e afins para preparar uma comida ideal para Nico. Afinal, ela controla rigorosamente tudo o que consome. Contudo, ela nega a comida dele diversas vezes, até que um dia, ela desce à cozinha e vê sobre a mesa uma refeição bem saudável. E assim, ele, completamente exausto de tanto esforço, explica todos os nutrientes presentes na refeição, conseguindo convencê-la ao demonstrar tanto empenho. Dessa forma, ela come, claramente apreciando. Miwa desce em seguida, vê Nico comendo e também se junta a eles, ao notar que Yu havia preparado o que ela gostava. Tudo estava indo muito bem até que Kazuki chega e recusa a comida, deixando Nico claramente irritada por ela estar destratando Yu após tanto esforço. Na academia, Yu fica pensando em como se aproximar de Kazuki e, por isso, tenta falar com ela, mas sem sucesso, afinal, as meninas que a cercavam mal permitiram. Ele pensou em pedir ajuda a Nico, mas ao vê-la muito irritada, saiu correndo. Por fim, tentou a Miwa, que estava sozinha na sala, e a convidou para almoçar com ele. Mas Miwa não quis e correu dele por toda a escola, até que ambos se cansaram e sentaram em um banco lá fora. Finalmente conversaram, e ela explicou que não conseguia acompanhar suas colegas por ser inteligente demais. Então Yu disse que a compreendia, afinal, ele era basicamente igual, pois enquanto ela se afastava dos colegas por ser muito boa, ele se afastava por ser muito ruim. Isso aproximou os dois, que passaram a comer juntos, e Yu perguntou como se aproximar de Kazuki. Ela respondeu que, quando criança, Kazuki havia pedido à mãe algo especial para comer, e assim Yu pensou que já sabia qual caminho seguir. Em casa, de repente, Kazuki adoece, e Yu tenta levar comida para ela várias vezes, mas ela sempre recusava, além de se fazer de durona. Até que um dia ele entrou no quarto dela com a comida e ela tentou se levantar para intimidá-lo, mas acabou caindo em cima dele. Ele disse que isso estava prejudicando os ensaios dela e que poderia ajudá-la, afinal, fazia isso desde os 2 anos. Porém, ao tentar ensaiar com ela, falhou miseravelmente e foi expulso por ela. Depois, tentou várias vezes ensaiar com ela, dizendo que faria melhor, mas sempre era muito ruim, mesmo afirmando que estava se esforçando e treinando antes. Numa noite qualquer, Kazuki saiu do quarto e encontrou Yu assistindo a uma gravação dela na peça para tentar imitar e ensaiar. Assim, ela percebeu que ele realmente estava se esforçando, mesmo sendo ruim. Com isso, na próxima vez que ele foi até ela para ensaiar, ela continuou com ele até que ele conseguiu interpretar bem a princesa, ficando muito feliz e conseguindo se aproximar dela, convencendo-a a comer a comida que preparava. Mas ela pediu com muita vergonha que ele não colocasse muitos vegetais para ela. No dia seguinte, todas ficaram surpresas ao ver Kazuki comendo na mesa. Afinal, fazia muito tempo que sequer tinham visto ela se alimentar. Yu parabenizou Kazuki por estar comendo, e ela disse que desde que ele não colocasse cenouras estava tudo bem, mas ele contou que colocou cenoura ralada, deixando-a perplexa. Assim, ele ficou satisfeito por ter conseguido dar esse passo com todas, finalmente estarem comendo juntas. No dia seguinte, elas disseram que não jantariam em casa por conta dos treinos, então ele ficou assistindo a série de família que sua mãe havia feito,
chegando a uma cena em que ela estava de noiva e, por algum motivo, aquilo lhe causava um sentimento estranho. Nesse momento, as três chegaram e o viram assistindo a série enquanto chorava, e Kazuki já achou que ele estava chorando de saudades da mãe. Para serem mais gentis com ele, disseram que ele não precisava se esforçar tanto com as comidas e tarefas de casa, afinal ele era um convidado vivendo ali de favor, mas ele se levantou e enfrentou-as, dizendo que não, ele queria ser mais que isso, queria ser família. Nesse momento, elas viram na televisão a cena do casamento na série, em que o noivo dizia que queria ser família dela, e todas imaginaram que ele queria casar com elas, fantasiando isso em suas mentes, vestidas de noivas. Contudo, quando ele deixou claro que apenas queria ser irmão delas, ficaram todas muito irritadas. Mais tarde, Nico tomava banho pensando em quão ingênuo Yu era, até que escutou um barulho dele na cozinha e correu até ele de toalha, perguntando o que tinha acontecido. Mas não era nada demais. Ele apenas havia esquecido de comprar pão. Nesse momento, Miwa chegou à cozinha e perguntou para Nico o motivo de ela estar corada. Mas ela tentou disfarçar, dizendo que era porque estava no banho. Yu apareceu com as toalhas dobradas e as entregou a Miwa, mas ao tocar sem querer as mãos dela, ela ficou muito corada, derrubando as toalhas. Ao mandar Yu pegá-las no chão, Nico falou que agora era ela quem estava vermelha e perguntou se ela também tinha uma quedinha por Yu, fazendo ambas descobrirem que gostavam dele. Enquanto isso, Kazuki chegou na cozinha e guardou a panela na gaveta alta para o protagonista, que logo fez uma expressão adorável para ela, fazendo-a virar o rosto e corar. Suas irmãs perceberam aquilo e concluíram que ela também estava apaixonada por Yu, começando uma briga entre elas. Yu se intrometeu, dizendo que, por serem irmãs, deveriam se dar bem, acrescentando que não entendia o motivo das brigas. Todas fizeram uma cara de incredulidade e se dispersaram, deixando a casa suja para Yu limpar sozinho. Enquanto pensava que esperava passar mais tempo com as irmãs, enquanto fazia a faxina, ele encontrou por acaso uma foto das três juntas quando eram mais novas, abaixo de uma cerejeira à noite, segurando uma estátua de proteção. Admirou a fofura delas na foto, enquanto se perguntava como haviam se tornado adolescentes briguentas e orgulhosas. Decidiu devolver a foto, mas todas negaram ser a dona, fazendo-o concluir que uma delas estava mentindo, e guardou a foto com carinho. Ata refletiu sobre estar tentando se aproximar delas, mas não ter pensado no que elas queriam. No dia seguinte, todas avisaram que sairiam no fim de semana, Kazuki para uma apresentação, Nico para um torneio, e Miwa para as preliminares de um campeonato de shogi, deixando o protagonista sem reação. A cena cortou para a escola, onde ele pensou o quanto as irmãs eram incríveis e começou a pesquisar os locais onde cada uma iria, notando que todas ficariam na mesma região, tendo uma ideia naquele momento. À noite, ele preparou leite quente para todas, para ajudá-las a dormir cedo. Todas estavam concentradas olhando um hotel para passar o fim de semana, mas Yu já havia cuidado de tudo e entregou a elas o endereço do local. Miwa acabou soltando que não gostaria de comer comida de hotel por 2 dias inteiros, e no mesmo momento, Yu a questionou se sentiria falta da própria comida, deixando-a envergonhada, e as outras duas tensas por quase falarem o mesmo. Yu, sorrindo, disse que faria um jantar de boas-vindas para todas quando voltassem. No dia seguinte, vimos Miwa em seu campeonato contra sua adversária. A oponente fez uma jogada e, no mesmo instante, Miwa respondeu, encerrando a partida. Uma juíza avaliou a precisão e habilidade da jogada, enquanto a adversária ficou perplexa ao perceber que havia perdido. Quando ia embora, a juíza a parabenizou pela vitória, mas alertou que a próxima adversária poderia ser um desafio até mesmo para ela, deixando Miwa decidida a treinar mais no hotel para vencer. Enquanto caminhava para o hotel, Miwa parou para observar a paisagem, com diversos banners sobre um festival noturno das cerejeiras espalhados, o que a fez lembrar do passado e seguir seu rumo posteriormente. Chegando ao hotel, ela viu Kazuki pegando as chaves do quarto e a chamou. Kazuki, surpresa, se virou para ela, enquanto Miwa perguntou o que fazia ali. Kazuki explicou que era perto do teatro onde iria se apresentar, até que Nico apareceu, surpresa ao ver suas irmãs no mesmo hotel. Miwa perguntou se o torneio de Nico era ali perto, e Nico concordou. De repente, Yu apareceu, repreendendo-as por serem irmãs e não saberem onde cada uma iria, deixando-as ainda mais surpresas.
Elas reclamaram que ele havia reservado o mesmo quarto para todas, mas ele disse que deveriam ficar felizes, pois todas estavam na mesma região e poderiam sair um pouco da rotina e aproveitar o tempo juntas como irmãs. Miwa perguntou sobre a presença dele, e ele disse que estava ali para servir de guia no festival. Enquanto explicava, pensou que era o momento para descobrir quem guardou a foto, já que era o mesmo evento em que elas estavam. Todas ficaram irritadas e começaram a xingá-lo, pois no dia seguinte todas teriam que sair para seus compromissos, querendo ficar no quarto para descansar. Yu se intimidou levemente, mas já havia previsto essa atitude das irmãs e disse que o festival era num santuário dedicado à sorte dos competidores, mas Nico retrucou dizendo que apenas perdedores inseguros como ele precisam rezar para ter sorte de vencer. Mas Yu rebateu seu argumento, mostrando uma revista para elas, dizendo que campeões mundiais, atrizes famosas e até mestres do shogi frequentam o santuário, o que as deixou surpresas. Ele afirmou que não é possível dar o melhor de si sem relaxar um pouco, acrescentando que também há várias barracas de frutos do mar por estarem próximas ao oceano. Kazuki cedeu primeiro, dizendo que o festival seria um bom conteúdo para suas redes sociais, e ordenou que suas irmãs se vestissem com roupas mais decentes caso a acompanhassem. Yu disse para deixar isso com ele, e as levou a uma loja de aluguel de kimonos. Logo ao entrarem, a atendente reconheceu as irmãs e ficou admirando-as. Yu pediu ajuda para encontrar roupas apropriadas para elas. Kazuki escolheu um traje tradicional que realçava sua beleza, pois era uma mulher alta com um charme maduro. Miwa optou pelo traje de gatinho, que combinava com sua aparência fofa e personalidade sorrateira, perfeito para alguém excêntrica como ela. Yu se virou para Nico para saber qual ela escolheria, mas a viu sentada, ainda sem se trocar, e perguntou se ela não gostava de kimonos. Ela respondeu que não, afirmando que ficava estranha neles. A atendente retrucou dizendo que não concordava e levou um para que ela experimentasse, pois combinava com sua aparência forte e elegante. Por um momento, Nico lembrou-se da infância, quando foi usar um vestido e um homem a repreendeu, dizendo que ela ficaria melhor de calça jeans por ser uma moleca. Contudo, seus pensamentos foram interrompidos por Yu, que disse ter escolhido um vestido para ela, um tecido rosa florido, o qual suas irmãs disseram ser feminino e fofo demais para ela, mas o protagonista rebateu afirmando que era o vestido perfeito, pois a achava fofa e pequena, o que deixou Nico com brilho nos olhos. A atendente concordou que o vestido era fofo, mas disse que Nico ficaria mais elegante com o que ela havia escolhido. Yu olhou para o vestido e concordou, mas logo voltou a falar com Nico, dizendo para que escolhesse qual traje queria. A cena cortou para Nico vestindo seu traje, enquanto suas irmãs reclamavam pela demora. Ao sair, todos ficaram impressionados com a beleza dela no traje feminino. A atendente declarou que havia uma vencedora, e Kazuki apenas se perguntou do que se tratava essa vitória. O céu escuro, pétalas de cerejeira voando ao vento, vários banners sobre o festival e muitas barracas vendendo comidas diferentes, enquanto os protagonistas admiravam o local do evento. Miwa, animada, comentou que começava a ficar com fome. Yu avisou para se afastarem, mas foi interrompido por uma multidão de garotas que cercaram Kazuki, elogiando sua atuação e beleza e demonstrando surpresa pela presença dela ali. Yu ficou preocupado, percebendo que seu plano de fazê-las aproveitar como irmãs seria difícil, já que Kazuki entrou em seu modo trabalho assim que foi recebida pelas fãs, entrando em contradição sobre se deveria ou não interferir. Enquanto isso, Kazuki percebeu que Nico e Miwa estavam aproveitando a culinária local e se divertindo sem a sua presença. Enquanto dava atenção às fãs, uma garota saía do local com inveja, mas, em um dos passos, seu chinelo arrebentou, quase fazendo-a cair, o que foi evitado por Kazuki, que a segurou nos braços, deixando as garotas ao redor ainda mais invejosas. Kazuki começou a carregar a garota, despertando ciúmes nas demais, e foi elogiada enquanto caminhava. Ao mesmo tempo, Yu a seguia tentando se aproximar, mas falhava devido à multidão, percebendo um sorriso no rosto de Kazuki. Em um local um pouco mais afastado da multidão, Kazuki sentou a garota em um banco com um sorriso, enquanto uma amiga dela questionava sobre ter sido carregada por Kazuki.
O sorriso de Kazuki desapareceu completamente ao finalmente dar as costas às garotas e enquanto caminhava perto de arbustos, seu braço foi agarrado por alguém escondido no mato, que a puxou rapidamente, escondendo-a de mais fãs que a procuravam, percebendo seu desaparecimento. Logo revelou-se que era Yu quem a puxou. Ela tentou protestar, mas ele pediu silêncio, falando baixo que havia comprado comida para ela e que também deveria aproveitar o festival, mas ela rejeitou imediatamente. Sem desistir, Yu mostrou curativos, dizendo que notara o cuidado extra que ela estava tendo ao andar, o que ela logo repreendeu, afirmando ser uma atitude nojenta. Yu ficou surpreso com o comentário, mas logo segurou o pé de Kazuki, puxou sua meia para o lado, espantando-se ao ver o estado da lesão, e perguntou como ela conseguia carregar alguém com o pé naquela condição. Ele então a imitou, encenando-a pedindo curativos para alguém, e ao final perguntou o que a impediu de realmente pedir ajuda. Ela retrucou, chamando-o de insignificante, explicando que serve como príncipe de todos, e que a ideia de que o heróico príncipe precise de ajuda é absurda. Yu rebateu seu argumento, perguntando por que se importar com quem é salvo, se ela pode ser quem quiser ser. Pediu que ela mostrasse o pé, e, envergonhada, ela o estendeu, permanecendo em silêncio enquanto ele cuidava do machucado. Enquanto isso, Nico tentava capturar peixinhos dourados, enquanto Miwa zombava dela por ser ruim, insinuando que tentava pegar um peixe como se fosse um urso, deixando-a envergonhada. Yu e Kazuki, agora mascarados, apareceram, e ele pediu para participar também. Nico perguntou o motivo da máscara, e Yu respondeu que era o disfarce de Kazuki. Ele sugeriu que formassem duplas para capturar os peixes. Miwa disse a Kazuki que ela deveria usar a máscara sempre, pois se tornava intimidadora quando estava com as irmãs, algo com o qual Nico concordou. Yu disse para que começassem logo a tentar capturar os peixes, enquanto Kazuki sorria por trás da máscara. Miwa capturou mais de um peixe, deixando Nico e Kazuki irritadas, pois até aquele momento ainda usavam sua primeira raquete, e Miwa rebateu dizendo que estavam com inveja por serem ruins. Yu assistia à discussão, pensando que elas sempre ficavam competitivas demais entre si. Levantou-se e pediu para não levarem algo simples a sério, avisando logo depois que sairia, deixando-as sozinhas por um tempo e que deveriam tentar se divertir. Saiu correndo para participar de um desafio de salto sobre folhas de lótus. Chegando ao local, o juiz mais jovem deu as boas-vindas a todos e disse para tentarem a sorte naquele festival que ocorre anualmente, apenas atravessando o lago, pulando sobre as folhas de lótus, afirmando que quem chegasse do outro lado no portão Tori seria abençoado com imensa sorte como competidor. O segundo juiz, mais velho, avisou que também poderiam tirar uma foto com o guardião dourado do santuário, dizendo que a sorte aumentaria se deixassem a imagem como papel de parede do celular. Yu segurava a foto que havia encontrado e entendeu que achara o local e a estátua da imagem, pensando em tentar o desafio para obter outra foto, apenas para recriar o momento da imagem com as irmãs agora crescidas, fazendo-as relembrar o quão unidas eram na infância. Contudo, esse pensamento foi interrompido por um competidor que caiu na água após a folha de lótus em que pulou afundar. Os demais competidores ficaram tensos, mas ainda tentavam, mesmo que falhassem. Enquanto isso, os juízes observavam, comentando que ninguém completava o desafio há 10 anos, e que isso lhes trazia lembranças de 3 irmãs que encontraram as folhas corretas para atravessar, chegando tão limpas quanto começaram. O outro juiz, sorrindo, chamou o próximo desafiante, que foi revelado ser Yu, que caiu na água na primeira tentativa. O juiz explicou que todos podiam tentar quantas vezes desejassem, mas a maioria desistia e preferia assistir o restante do festival. Porém, o protagonista manteve-se resiliente e tentou novamente, falhando mais uma vez. Um dos participantes até zombou, dizendo que ele estragara seu rosto bonito e que deveria desistir logo. Outro acrescentou que ele estava tão sujo que escorregaria mesmo escolhendo o caminho correto. Mas Yu não se abalou e se levantou, indo mais uma vez. A cena avançou para um momento mais tarde, com chuva caindo no local, mas mesmo assim, Yu ainda tentava realizar o desafio, mesmo sabendo que poderia falhar. Os juízes avisaram que iriam encerrar por causa dele, mas Yu insistiu em tentar mais uma vez. O mais velho disse que permitiria que ele tirasse a foto. Yu, com um olhar determinado, olhou para o outro lado do lago e deduziu que Miwa usou sua inteligência para descobrir as lótus certas, enquanto Nico a carregava.
e Kazuki, com seu poder de observação, conseguiu seguir as duas, chegando ao final unindo forças. E ele também conseguiria. Tentou novamente, desta vez acertando diversas lotos, deixando os juízes surpresos. Na visão de Yu, ele já conseguia enxergar todo o caminho e o percorreu até enfim chegar ao final. Os juízes o parabenizaram e o mais velho disse que iria tirar a foto, mas Yu o interrompeu pedindo que esperassem, pois ele precisava chamar as outras três. Porém, quando chegou ao local onde estavam as barracas, um anúncio informava que o evento seria encerrado mais cedo por conta da chuva. O local estava vazio e escuro. Enquanto pensava que havia cometido o mesmo erro de pensar apenas em si mesmo, ele se deitou no chão, chamando-se de inútil, lembrando-se das reclamações delas ao convidá-las para o festival e pensando que as havia forçado a ir com ele, para logo depois tê-las deixado sozinhas, supondo que estivessem furiosas e tivessem retornado ao hotel, e que no final continuariam separadas. E tudo o que ele queria era que elas se dessem bem, mas ele, como um estranho que invadiu a casa delas, era o último que deveria se manter assim. Fechou os olhos por alguns segundos e, ao abrir novamente, as três estavam em seu campo de visão, observando-o deitado, todas segurando um guarda-chuva, reclamando da demora e do fato de ele estar sujo de lama. Ele as questionou sobre o motivo de ainda não terem ido embora, e Kazuki respondeu perguntando o quão insensível ele achava que eram. Afinal, ele era o guia do festival, então deveria levá-las para o hotel. Nico disse que não conseguiu comprar um guarda-chuva para ele porque esgotaram, e todas falaram juntas que dividiriam o seu guarda-chuva com ele. Ele acabou pedindo desculpas, pois não entendeu, já que todas falaram ao mesmo tempo, e elas desconversaram e começaram outra discussão. A cena cortou para eles já estando no hotel novamente, as garotas tomando banho enquanto Kazuki comentava que estava começando a gostar de banhos espaçosos nas águas termais, mas Miwa respondeu dizendo que era estranho tomar banho com elas juntas. Enquanto isso, Nico relembrava o momento em que ainda estavam na chuva. Todas recusavam-se a dividir o guarda-chuva, e ela propôs um jogo de pedra, papel e tesoura, em que quem perdesse ficaria com Yu. As outras concordaram, e Nico acabou perdendo e dividiu seu guarda-chuva, sentindo seu coração acelerar só de andar ao lado dele. Seus pensamentos voltaram ao momento atual, ainda sentindo seu coração acelerado, perguntando-se se era por causa do kimono. Miwa e Kazuki olharam para aquilo incrédulas, notando que ela estava concentrada em seus pensamentos, e logo cada uma delas pensou que seus seios eram melhores, Kazuki por terem mais definição e Miwa por serem maiores, e riram dela antes de saírem do banho e encontrarem Yu esperando do lado de fora para desejar boa sorte no dia seguinte. Elas comentaram sobre o estado dele e perguntaram se ele não iria tomar banho, e ele respondeu que esqueceu de reservar um quarto para si e que por causa da chuva, todos os outros estavam cheios. Então ele iria para um cybercafé, deixando-as perplexas pela insignificância da situação dele. Quando ele se despediu para ir, Kazuki mandou que esperasse e disse que ele poderia dormir no chão do quarto naquela noite. Ele agradeceu, meio deprimido, pois queria que elas passassem a noite como irmãs. Kazuki e Nico disseram que seria desonroso abandoná-lo, Kazuki o comparando a um gato de rua, e Miwa completou que eles já moravam juntos e que seria estranho não o convidar. Ele agradeceu novamente e pediu que o considerassem como uma poeira no chão. Levantou-se para buscar um roupão, mas deu de cara com Kazuki, que tentou passar e não conseguiu, já que ele estava na frente. Pediu desculpas novamente e disse que o espaço era pequeno para 4 pessoas, deixando-a envergonhada. Ela apenas concordou e disse que achava que já estavam usando todos os roupões que o quarto oferecia. Ele percebeu que essa possibilidade existia e ficou cabisbaixo, já que não havia nenhuma muda de roupa disponível. Miwa os chamou de tapados enquanto olhava em uma gaveta, elogiando os hotéis do Japão e dizendo que era possível encontrar roupões extras em armários. Ele se aproximou e perguntou se ela havia encontrado algo, deixando-a em choque e envergonhada também, olhando e virando seu rosto para ele. Ele se levantou e Nico reclamava que não havia encontrado nada no armário e que seria melhor ligar para a recepção. Ele se aproximou e viu um roupão no topo dele, dizendo que era alto demais para ela ver. Ele se aproximou demais, deixando-a entre ele e o armário enquanto pegava o roupão, deixando-a envergonhada também. Pediu desculpas e foi tomar banho, enquanto as 3 tiveram um ataque de vergonha por causa do quarto ser muito pequeno para os 4. Ele os chamou de dentro do banheiro
e pediu desculpas por estar ali, solicitando que fingissem que ele não estava presente. Ligou o chuveiro, enquanto as três ficaram na porta se perguntando como conseguiriam descansar naquela situação. A cena cortou para quando as luzes já estavam apagadas e todos deitados, mas as garotas não conseguiam dormir sem saber o motivo. Cada uma concluiu que era a excitação pelo dia seguinte, enquanto nosso protagonista estava deitado em um futon no chão, pensando nos momentos anteriores, quando pegaram a estátua para tirarem a foto novamente. Elas estavam tensas, e ele pedia que sorrisse mais, solicitando que relaxassem. Ele se afastou um pouco mais para tirar a foto e esbarrou em uma árvore, fazendo a água da chuva que estava nas folhas cair sobre ele. Fez uma careta engraçada que as fez rir, e ele percebeu o momento e conseguiu tirar a foto, notando que estava igual à da foto antiga. Voltando ao momento atual, ele mexeu no bolso e percebeu que havia perdido a foto antiga. Enquanto procurava, encontrou um bilhete dizendo que a foto havia sido devolvida, mas ficou feliz que, ao menos, a foto voltou para a dona. Em poucos minutos ele adormeceu, mas as garotas ainda tinham dificuldade, comentando sobre ele ter dormido tão facilmente, quase começando outra discussão só por estarem acordadas. Disseram que estavam acordadas por causa da adrenalina de irem a um festival juntas há muito tempo. Kazuki falou sobre Yu ter escolhido o kimono rosa com flores para Nico e concluiu dizendo que ela amava aquilo quando era criança. Nico ficou surpresa e disse o mesmo sobre Kazuki, que ela sempre fingia ser uma superestrela para agradar os fãs, mas naquele dia a viu se divertir de verdade e que, quando era criança, ia direto para as barracas de peixinhos dourados. Miwa comentou que já tinham superado isso, mas Nico disse que ela era quem não mudara nada, pois ficou empolgada ao escolher o kimono, e tentou retrucar dizendo que da última vez elas não puderam escolher. Kazuki comentou sobre quando iam às barracas de jogos, como as de estande de tiro. Miwa tentou se achar por derrubar todos os alvos e disse que aquela época era o auge de sua forma física. Mas Nico argumentou dizendo que no estande Kazuki sempre atirava atrás dela para ajudar, já que ela sempre chorava quando perdia. Miwa questionou por que estavam conversando sobre o passado, enquanto as outras duas disseram que não parecia com elas. Mas Kazuki completou dizendo que elas nunca conversavam assim, pois todos os dias cada uma fazia suas coisas, mesmo morando juntas. E Nico disse que era exatamente isso que Yu queria que fizessem, falando que, Idai, se elas não se davam bem, ele era estranho. Miwa concordou, mas abriu seu celular, revelando que era a dona da foto antiga, e na tela do aparelho estava a foto nova. Ela as observou enquanto lembrava do dia e o chamou de bobalhão, todas agradecendo ao mesmo tempo, antes da cena cortar para o dia seguinte. Na televisão, passava uma reportagem sobre as irmãs, elogiando cada uma em sua área, enquanto Yu assistia assustado, vendo que mesmo tendo se divertido na noite anterior, ainda eram prodígios. Yu notou que após o Festival das Cerejeiras, as irmãs estavam se dando melhor, ficando contente com esse resultado. Enquanto o professor explicava sobre a história, ele estava com seus pensamentos voltados ao jantar que prometera fazer após as irmãs voltarem. Retornou para casa com um sorriso no rosto e algumas sacolas, e ao abrir a porta, viu os sapatos de cada uma na entrada, percebendo que elas tinham chegado mais cedo. Entrando, ele vê as três de frente para o sofá, enquanto um homem alto e de terno está sentado. Yu não o reconhece. Aproxima-se cumprimentando, mas logo que o homem fala, Yu percebe que era o Sr. Mikadono, pai das garotas. Yu se aproxima mais e o agradece por acolhê-lo. Ele responde que foi uma tragédia sua mão ter partido, mas que, enquanto ele viver, o talento dela viverá, fazendo Yu dar uma risada sem graça. Porém, ao se virar para as garotas, percebe que todas estão sérias e se pergunta o que está acontecendo. O Sr. Mikadono faz um relatório do que cada uma conseguiu nos últimos tempos. Logo se levanta para sair e manda que elas continuem se esforçando. Antes de sair, Yu diz que estava indo preparar o jantar e o convida para comer com eles. Sem responder à pergunta, o Sr. Mikadono vê uma máscara, a mesma usada por Kazuki no festival, e questiona. Yu explica que vai ao festival no fim de semana, já que todas as garotas estavam juntas. Ele questiona quem planejou isso. Yu, sem hesitação, diz que foi ele, afirmando que, por um golpe de sorte, era o mesmo festival de quando eram crianças, deixando as irmãs perplexas. O Sr. Mikadono coloca a máscara e questiona por que Yu precisa atrapalhar a ascensão das filhas. Yu argumenta com inocência que o santuário do festival traz boa sorte aos competidores, mas o Sr. Mikadono rebate.
perguntando o que ele está fazendo. Elas rezam por sorte para vencer, deixando Yu surpreso. Ele continua dizendo que a sorte vem com o esforço. Yu tenta argumentar, mas ele o corta novamente, dizendo que criou suas filhas para serem fortes e indomáveis e que seus talentos seriam desperdiçados com os fracos. Ele continua falando e revela ter investigado o histórico de Yu, dizendo que ele não tem conquistas, enquanto se aproxima e mantém seu rosto próximo ao de Yu, acrescentando que, sendo filho da grande Subaru Ayase, ele quebra a máscara com apenas a força dos dedos e conclui que Yu é apenas um 0 à esquerda. Yu olha perplexo com suas palavras e atitude. O Sr. Mikadono toca em seu ombro e diz que na casa dele, crianças sem talento não são bem-vindas. Yu mantém contato visual com ele e é questionado sobre seu olhar, tendo que ouvir que não será permitido trazer sua mentalidade preguiçosa para este lar enquanto seu ombro é apertado. Mas as garotas intervêm por Yu, dizendo que, embora ele não tenha conquistas reconhecidas, faz um bom trabalho doméstico, como cozinhar e limpar, e sempre as apoia, permitindo que aperfeiçoem seus talentos. O Sr. Mikadono questiona o porquê de elas estarem defendendo um garoto que mal conhecem e se precisam tanto assim dele. Elas ficam envergonhadas e levemente coradas, tentando desconversar, mas ele as corta, dizendo que não quer desonrar a memória da Subaru, mas que é difícil acreditar que Yu seja compatível com elas. Todas protestam, o defendendo e afirmando que ele é compatível, deixando até o próprio Yu surpreso. A cena corta para Yu jantando sozinho, lembrando do momento em que as garotas o defendiam, dizendo habitualmente que se dão bem com ele, mas seu pai as repreende, dizendo que sua família não socializa, que elas não são mais crianças e que não deveriam ir mais a festivais. Elas concordam, e ele as manda melhorar seu desempenho. Enquanto elas saem, Yu tenta falar sobre o jantar que fará, mas Nico responde que elas não têm mais tempo para a comida dele. Yu revela que já se passou uma semana desde o acontecimento e que tudo voltou a ser como antes. Enquanto come, ele entende, após conhecer o Sr. Mikadono, que o motivo pelo qual as garotas se esforçam tanto e demonstram tanta força, afastando os demais, é por conta do pai delas. Yu pensa que ele é um homem realizado e respeitável, mas que, no dia da discussão, as garotas estavam bastante desanimadas justo quando tinham começado a se dar bem. A cena corta para Nico treinando. Enquanto os outros membros do clube de artes marciais a observam, se perguntam se ela ficará treinando até tarde novamente. Eles avisam que estão indo embora, deixando-a sozinha. Ela para um pouco para comer, mas reclama que a comida não tem gosto de nada. A cena corta para Kazuki, que ensaia para mais uma apresentação. Os instrutores avisam para dar uma pausa e ela aproveita para ir tomar algo, pegando seu smoothie de nutrientes, mas reclama de não querer bebê-lo. Logo em seguida, vamos para Miwa em seu quarto comendo biscoitos enquanto joga e reclama que eles não têm mais o mesmo sabor, mas tenta afastar esse pensamento dizendo não ter tempo para eles. Enquanto cada uma das 3 irmãs pensa sobre terem achado que conseguiriam voltar à sua rotina anterior, Yu não sai de seus pensamentos. Enquanto isso, Yu está limpando a sala, relembrando o dia da discussão, quando o Sr. Mikadono o acusou de atrapalhar suas filhas, pensando que ficou obcecado com todos jantando juntos à mesa como uma família, sorrindo e conversando, e que seu pensamento de ter uma família feliz igual a de um dorama era medíocre. Mas ele se lembra das palavras de sua mãe, dizendo que essas cenas de jantares em família eram suas favoritas, e Yu retorna com o pensamento de fazer tudo possível para que sejam uma família. No dia seguinte, enquanto as garotas saem para a escola, Nico olha para trás notando que ele não disse mais para elas terem um bom dia antes de sair. Na escola, colegas dela a questionam se ela não enjoa de comer sempre a mesma coisa, dizendo que nutrientes, ao invés de sabor, são o que importam para ela. Quando ela ia pegar uma barra de proteína em sua bolsa, nota uma lancheira com uma marmita, deixando até suas colegas surpresas. A cena mostra que até mesmo Miwa e Kazuki ganharam uma marmita personalizada para cada uma. Voltando para Nico, suas colegas perguntam se ela não gostou da marmita e dizem que irão comê-la. Mas Nico nega e fala que vai comer, deixando-a envergonhada enquanto pensa na atitude de Yu de fazer a marmita para ela, que tem seu coração tão cheio que não consegue dar nenhuma mordida. Vemos que ele acordou às 4 da manhã apenas para fazer as marmitas e está dormindo em sala de aula. A cena corta para algumas horas mais tarde, quando todos já estão em casa. Yu fica surpreso e feliz que elas comeram as marmitas, e Kazuki o chama.
Elas ficam sentadas no sofá, enquanto ele fica do outro lado da mesa de centro, ajoelhado. Kazuki diz que vai estabelecer uma nova coadministração, deixando-o confuso, mas logo ela explica que seu pai falou que vai mandá-lo embora se ele não demonstrar mérito. Então, se ele as apoiar, irão considerá-lo parte da família. Cada uma diz que tem eventos importantes chegando que contarão com sua ajuda. Ele, feliz, diz que irá ajudar todas e, como parte da família, fará marmitas todos os dias. Mas ela logo retruca dizendo que ele não é da família, é apenas um apoiador. A cena corta para o dia seguinte, quando ele entrega a marmita de cada uma antes que saiam. Kazuki avisa que todas estarão em casa após as 7. Ele concorda e lhes deseja um bom dia. Todas saem felizes, enquanto Yu pensa em dar seu melhor. A cena corta novamente para Kazuki, se olhando no espelho com uma peruca, antes de os colegas de ensaio entrarem na sala, fazendo-a tirar rapidamente a peruca e chamando-a para ensaiar. Vamos para Nico treinando seus membros, até que um deles avisa que seu celular está tocando, o que a deixa brava por alguém ligar no meio do treino. Ela atende e vê que é de um veterano. Ela atende rapidamente, dizendo que fazia bastante tempo que não se falavam. O garoto do outro lado da linha a cumprimenta e diz ter ouvido que ela está arrasando por lá, o que Nico confirma. O garoto avisa que voltou de sua turnê e que mal vê a hora de ver a evolução de Nico no próximo torneio, e ela concorda. Agora, acompanhando Miwa, ela está jogando shogi com um veterano, que faz uma jogada e pergunta se ela está mesmo prevendo cada movimento, fazendo-a desistir. Questiona se já escolheu qual caminho vai seguir, e ela apenas concorda. Mudando novamente para Kazuki, ela está andando enquanto pensa que fará sua primeira audição para um papel feminino, enquanto Nico diz que tem que vencer o torneio com o tal veterano presente e Miwa escolhe qual caminho seguirá. A cena corta para Yu amassando uma massa dentro de um saco com os pés. Todos o questionam sobre isso, e ele diz que adicionará o dom ao repertório, explicando a composição e os benefícios, mas acaba escorregando e cai no chão, fazendo as irmãs rirem. Ele diz que, como voltaram cedo, irão aproveitar e comer com ele. Ele serve uma tigela para cada um. Uma delas diz que a comida tem um sabor mediano. E logo vemos uma lembrança de seu pai, entendendo que a mediocridade é um mal, e como Mikadonos, é o dever delas. Mas todas juntas pensam que nunca imaginaram que algo mediano poderia ser tão bom. Logo após isso, Yu lavava as vasilhas, agradecido por terem comido todos juntos. E Kazuki se aproxima dizendo que irá ajudá-lo. Yu a encara incrédulo, e ela logo argumenta que não está fazendo isso por ele, e sim que quer trabalhar seu lado feminino, mas ele retruca em seguida falando que não é preciso ser feminina para lavar a própria louça. Ela fica indignada, ele cala a boca e começa a ajudá-la. Yu lança um olhar furtivo para ela antes de perguntar se ela se sente melhor sobre o teste difícil. Ela fica surpresa, mas diz que não sabe, pois é a primeira vez que fará um papel feminino, e que está nervosa. Mas no momento em que chegou em casa, mesmo que por um instante, esqueceu que estava nervosa, então tudo ficará bem, e conclui dizendo que não é por causa dele, estando corada. E Yu apenas diz entender. Ela nota curativos nos dedos de Yu e o questiona sobre isso. Ele responde que acabou se cortando várias vezes. Ela diz que pensava que ele era um cozinheiro experiente, e ele revela não ser, já tendo até mesmo queimado a mão em uma panela por esquecer que estava quente, e acaba deixando uma vasilha cair no chão. Kazuki fica surpresa ao ver que não quebrou e o pergunta como. Ele responde dizendo que está usando vasilhas de plástico duro, ao invés das vasilhas mais caras, dizendo que elas podem derrubar o quanto quiser que não irão quebrar, e ela manda ele parar de tirar sarro dela, notando que mesmo sendo desastrado ele nunca desiste, e enquanto pensava isso, ele cai com uma pilha de vasilhas em mãos. Kazuki se preocupa e pergunta se ele está bem. Ele diz que seu nariz está sangrando por conta da queda. Ela se aproxima para ajudar, mas acaba escorregando em 2 rachis, indo de encontro ao rosto dele e o beijando. Ela fica por cima dele, surpresa com o que acabou de acontecer, com seu rosto ainda bem próximo ao dele. Ela se levanta devagar, enquanto ele pensa que algo macio e quente acabou de encostar nos lábios dele, e percebendo que a beijou, imediatamente começa a se curvar e pedir desculpas. Ela o acalma, dizendo que foi apenas um acidente e não um beijo real. Ele apenas concorda enquanto ela sai mandando-o cuidar do nariz e da bagunça. Yu fica impressionado com a maneira calma com que Kazuki lidou com o beijo e a acha incrível, mas sente pena dela, pois, sendo acidente ou não, ela o beijou com o nariz sangrando,
Supondo que ela não se incomodou por já ter feito várias cenas de beijo em palco e reclama que seu primeiro beijo teve gosto de sangue. No dia seguinte, o céu está nublado. Nico diz que tem cara de chuva. Kazuki liga a TV dizendo que iria olhar a previsão do tempo, mas o primeiro canal que aparece é um dorama com o nome do episódio sendo Primeiro Beijo e os protagonistas dele se beijando. Ela desliga a televisão rapidamente, larga o controle. Nico a questiona sobre a previsão do tempo e ela vai olhar online. Miwa está sentada no sofá, saboreando uma gelatina. Kazuki vê e diz que parece bom, enquanto tomava seu café. E Miwa provoca perguntando se ela estava com inveja, pois foi o Yu quem fez para ela, que era como morder um par de lábios macios e úmidos, deixando Kazuki envergonhada. Ela deixa o café na mesa e vai para o seu quarto, assustando um pouco Miwa, que diz que ela poderia pegar um pouco se quisesse. Kazuki está corada e pensando no beijo, mas Yu interrompe seus pensamentos entrando no quarto sem bater. Ela reclama sobre isso, e ele se desculpa, fechando a porta e entrando no quarto. Ele fala sobre esclarecer o beijo do outro dia, que ela não iria querer que um de seus beijos fosse com um fracassado. Ela confirma, ele pede para fingirem que não aconteceu e sai do quarto dela, e ela sente raiva por ele dizer isso, já que não significou nada para ele, mas concorda, sabendo que tem que se concentrar em sua audição para o papel feminino. Kazuki se lembra de quando foi questionar seu pai sobre o papel, e ele retruca perguntando se ela queria ficar limitada a papéis masculinos em uma trupe de teatro, e que um prodígio interpreta qualquer papel, e ela, como a filha mais velha da família Mikadono, deve mostrar o quanto é talentosa. Ela treina na frente do espelho com uma peruca, mas se deprime vendo que ainda age como um príncipe, e se pergunta como agir de forma mais feminina. Ela decide observar sua parceira de palco para entender como ser mais feminina, notando que, em papéis como esse, os olhos marejados e a voz fofa fazem toda a diferença. Quando estava prestes a fazer a cena do beijo com sua parceira, ela se lembra do beijo com Yu e acaba se afastando com vergonha. Uma das treinadoras pergunta se é algum problema pessoal. Kazuki nega, e a treinadora acrescenta para se cuidar, pois a vida pessoal também implica no desempenho. A cena corta para ela chegando em casa, vendo Yu limpando a mesa e a recebendo ao vê-la. Ela diz que os ensaios estão ficando puxados e quer refeições mais energéticas, pedindo também para ele comprar mais condicionador de cabelo, algo que ele aceita fazer com um sorriso no rosto. Ele se levanta para fechar a cortina e ela, nesse momento, pergunta se ele estará livre. Ele responde que sim e a questiona se ela precisa de ajuda em algo. Ela o deixa contra o vidro da janela e com um olhar sério diz querer que ele saia em um encontro com ela no domingo. Kazuki reafirma que realmente desejava sair com o nosso protagonista. Enquanto isso, Yu tremia e suava intensamente. Afinal, alguém como ela o estava convidando para sair, justamente um encontro com ele, e ainda por ser Kazuki a tomar tal iniciativa, algo que definitivamente fugia ao que se esperaria de sua personalidade. Logo, Yu começa a pensar se ela estava agindo daquela forma e criando tal situação por conta do beijo acidental que ocorrera anteriormente e que ambos tentavam ignorar, ficando seriamente pensativo e em choque. Enquanto isso, no segundo andar, encostadas no vidro à beira do corredor, as duas irmãs, Miwa e Nico, escutavam escondidas, igualmente espantadas com o convite de Kazuki para um encontro. Miwa questionava a si mesma se o encontro ao qual Kazuki se referia era realmente daqueles encontros sérios, nos quais um homem sai com uma mulher para um local previamente combinado, refletindo profundamente sobre toda a situação. Nico, porém, ordena que ela pare de pensar demais e afirma que sim, era um encontro verdadeiro, fazendo com que ambas compreendessem e assimilassem a situação. Em seguida, Miwa pergunta a Nico se o novato realmente estaria disposto a aceitar aquilo, se estava confortável com toda a situação, mas Nico responde que não havia como saberem e sugere que ambas retornem aos seus quartos antes que fossem vistas. Assim, as duas saem engatinhando até seus respectivos cômodos, enquanto Yu responde a Kazuki, pedindo que ela esperasse um pouco, pois ele não estava compreendendo nada do que estava acontecendo, reforçando que não acreditava que ela convidaria alguém como ele para sair. Kazuki, então, pergunta se ele desejava entender o motivo do convite e lhe entrega o panfleto da audição da qual participará, em que interpretará o papel de uma heroína em um novo dorama. Ao ver o panfleto, Yu questiona se aquela era a audição difícil com a qual ela demonstrava preocupação.
Ela responde que sim, e explica que, durante toda a sua vida, interpretou apenas papéis masculinos, como príncipes e personagens semelhantes, motivo pelo qual não conseguia captar bem as emoções e comportamentos de uma personagem feminina, devido à falta de costume e à sua experiência sempre ter sido no sentido oposto. Ela continua relatando que, durante o último ensaio, alguém comentou que sua vida pessoal poderia influenciar sua atuação e, por conta disso, ela teve a ideia em questão. Dessa forma, Yu compreende toda a situação, afirmando que ela queria simular um encontro para se identificar melhor com uma personagem feminina. Em seguida, começa a elogiá-la, dizendo que ela já é uma estrela no que se refere a papéis masculinos, mas agora enfrenta novos desafios em sua carreira ao encarar um papel feminino, afirmando que os prodígios sabem como não se prender à mesmice. Diante disso, ele diz que entendeu, e como ela o escolheu para ajudá-la, ele o fará. Kazuki agradece a disposição do protagonista, mas pede que ele mantenha segredo das duas irmãs, evitando comentar sobre o encontro. Além disso, solicita que ele não tenha ideias equivocadas sobre sua proposta, dizendo isso visivelmente envergonhada, com o rosto corado. O protagonista responde que não tirará conclusões precipitadas, mas que ela não conseguirá se identificar como uma personagem feminina se o encontro não parecer autêntico. Por isso, com uma expressão confiante, afirma que será necessário que ambos coloquem um pouco de emoção no encontro, deixando Kazuki ainda mais envergonhada. Assim, ele finaliza dizendo que a levará ao encontro mais incrível, inteiramente dedicado a ela, o que a deixa completamente corada e sem reação. No sábado, um dia antes do encontro, afinal haviam marcado para o domingo, Yu estava aspirando o chão como parte de suas tarefas diárias na casa, até que Nico aparece de repente após um de seus treinos, vestindo um kimono de luta. Ela o chama e pergunta se ele fará algo especial no domingo. Yu, claramente sem jeito, pois não sabe mentir bem, responde gaguejando que não fará nada demais e que passará o dia auxiliando na casa como de costume, o que deixa Nico extremamente irritada por ele ter mentido de forma tão descarada. Ela começa a imaginar situações inadequadas, supondo que ele sentiu necessidade de mentir por estar escondendo algo íntimo, ficando ainda mais furiosa com essa possibilidade. Enquanto isso, em seu quarto desorganizado, Miwa estava com o rosto deitado sobre a mesa, refletindo que, após terem retornado ao quarto depois de ouvirem a conversa entre Kazuki e Yu, ela ficou extremamente ansiosa e curiosa para saber mais sobre o assunto. Assim, escutou atrás da própria porta o restante da conversa, ouvindo Yu afirmar que proporcionaria a Kazuki o melhor encontro possível, o que a deixou corada e pensativa, imaginando como seria esse encontro e visualizando os dois juntos. Ela conclui que sabia tão pouco sobre o assunto que nem conseguia imaginar com clareza. Mais tarde, durante o jantar, o ambiente estava carregado devido às reflexões de Nico e Miwa. Yu percebe que algo estava estranho e se pergunta o motivo daquele clima tenso, já que aquele era o primeiro jantar juntos após algum tempo. Kazuki, entretanto, estava tranquila, e por meio de gestos, como se conversassem mentalmente, ela diz que espera que ele esteja preparado para o encontro do dia seguinte. Yu, por sua vez, responde com uma piscadela, dizendo que já havia planejado tudo. Essa troca silenciosa entre os dois faz com que Nico e Miwa fiquem ainda mais irritadas, a ponto de exalarem uma aura vermelha intensa. Yu então se pergunta se elas estavam tão nervosas por haver alguma competição importante no dia seguinte. No dia seguinte, Yu estava no ponto de encontro esperando por Kazuki. Enquanto isso, Nico e Miwa observavam escondidas atrás de uma moita, vestindo roupas que haviam comprado nas proximidades. Cada uma havia escolhido a roupa da outra com o intuito de ridicularizá-la, mas ambas ficaram bem vestidas, frustrando o plano de zombarem uma da outra. Em seguida, Nico olha para Yu, animada, e pensa sobre o motivo de ele estar tão entusiasmado por causa do encontro. Logo, Kazuki chega, usando uma peruca e vestida de forma semelhante à personagem feminina que interpretará. Todos, inclusive Yu, ficam encantados com sua aparência. Kazuki se aproxima de Yu falando em seu tom habitual, mais masculino e refinado, mas logo se dá um tapa no rosto e tenta se expressar de maneira mais delicada e feminina, desculpando-se pelo atraso. Yu a elogia, e ela explica que, além de estar caracterizada como a personagem, estava praticando uma transformação visual, sendo, portanto, 2 objetivos em um. Em seguida, ela propõe que iniciem o passeio,
mas se interrompe e diz, envergonhada, que chamará Yu pelo nome durante o encontro. Ele, radiante, responde com entusiasmo que gostaria que ela sempre o chamasse assim dali em diante. Com isso, o encontro começa, e o primeiro local que Yu escolheu foi o aquário. As meninas, observando de longe, comentam sobre Kazuki. Nico afirma que ela, que geralmente parece um príncipe encantado, estava agora vestida de forma meiga e feminina apenas para Yu, deixando tanto ela quanto Miwa com ciúmes, a ponto de ficarem vermelhas. Enquanto caminhavam pelo aquário, Yu e Kazuki se deparam com alguns degraus. Kazuki oferece sua mão a Yu, pedindo para que ele tomasse cuidado e permitindo que ela o ajudasse a descer. Yu aceita a ajuda, mas logo percebe que deveria ter sido ele a oferecer a mão. Kazuki pede desculpas, dizendo que foi apenas por força do hábito. Então, trocam os papéis, e Yu, um pouco envergonhado, oferece a mão a ela. Já no show, eles assistem aos golfinhos, pulando da água e fazendo manobras, enquanto Kazuki tentava parecer o mais feminina possível com seus comentários a respeito disso, pensando demais se estava agindo corretamente e ficando muito tensa ao tentar descobrir o que os homens gostavam que as mulheres fizessem, tão tensa que estava até liberando uma aura negativa. Yu diz que ela deveria relaxar mais, mas nesse momento, a apresentadora avisa ao pessoal na fileira mais próxima da água para tomar cuidado. E assim que ela termina de avisar, os golfinhos espalham muita água nas pessoas, inclusive no casal Yu e Kazuki. Contudo, Kazuki reage rapidamente e entra na frente dele, defendendo-o da água, mas acabando molhada. Ela pergunta se Yu estava bem, e ele diz que sim, mas comenta que ela havia cometido um erro, afinal quem deveria ter feito aquilo era ele. Enquanto isso, todos ao redor olhavam impressionados, e assim, alguns gritam que a namorada dele era muito legal e fazem outros elogios, deixando-a envergonhada. Após isso, tudo começou a dar errado, como a sacola que ambos queriam carregar, e por esse motivo, acabou rasgando, ou no restaurante, onde o garçom errou os pedidos, ou até mesmo pelo fato de terem que parar por causa dos machucados no pé da Kazuki devido ao seu calçado. Depois de vários acontecimentos, eles param em frente a uma loja, e assim, Yu pede um tempo, pois precisava ir ao banheiro, e sai correndo enquanto ela se olha no vidro da loja, que refletia sua imagem, pensando que estava sendo tão fracassada quanto ele, e lembra que ele estava muito animado para esse encontro. Assim, começa a pensar se ele estava decepcionado com ela. Nesse momento, um homem muito inconveniente se aproxima de Kazuki, dizendo que o corpo dela era incrível e perguntando se ela queria conversar um pouco, mostrando seu cartão, que indicava que ele era de uma agência de talentos, ou seja, um olheiro. Ela diz que não estava interessada, mas o homem continua insistindo, deixando-a desconfortável. Ele continua importunando-a até segurar sua mão enquanto insistia ainda mais. E nesse instante, Yu chega e dá um tapa na mão dele, perguntando o que ele queria e se podia ajudar, com uma expressão desafiadora. O olheiro pergunta se ele era o irmão mais novo dela, e então Yu responde que eles estavam em um encontro, além de afirmar que ela já sabia o que queria, saindo dali com ela. O homem continua insistindo, perguntando o que ela queria ser, mas Yu fica travado, pois não havia pensado em mais nada além daquilo. Assim, tenta dizer algo, afirmando que ela queria ser artista, mas isso não muda a atitude do homem, que continua tentando encontrar uma forma de contratá-la. Yu se enrola nas palavras até, por fim, dizer que na verdade queria se casar com ela, e por esse motivo, o homem não poderia ficar com ela. Mesmo que o olheiro não acreditasse muito, por Yu parecer uma criança, ele continua dizendo que iria se casar com ela, e que ficariam sempre juntos, sorrindo em todos os momentos, enquanto Kazuki ficava cada vez mais envergonhada com a situação. Diante de tudo isso, o olheiro desiste, desejando que os dois fossem muito felizes juntos e indo embora. Após ele ir embora, todas as pessoas ao redor começam a comentar sobre o pedido de casamento feito ali, e então Yu pede desculpas a Kazuki, pedindo que ela esquecesse tudo aquilo. No entanto, Kazuki, muito envergonhada, pensa consigo mesma que não havia como esquecer tudo o que havia acontecido. Em seguida, Yu segura a mão dela e a leva para o próximo local do encontro, antes que se atrasem, enquanto as outras irmãs observavam escondidas, percebendo que o encontro estava ficando muito melhor, questionando-se se, no fim, seria um encontro perfeito. No shopping, eles caminhavam juntos, de mãos dadas, como um casal, e para demonstrar presença, ambos apertam mais as mãos, ficando os dois mais envergonhados a cada vez. Por fim, eles chegam ao cinema, e Kazuki entende a pressa dele,
Ela percebe que o filme que iriam assistir tinha a participação de sua senpai, que algum tempo atrás havia deixado sua trupe para fazer papéis femininos, sendo que antes interpretava apenas personagens masculinos. Eles assistem ao filme, e durante a exibição, Kazuki pensa que sua senpai era muito boa atuando como personagens masculinos, geralmente vilões, mas como personagem feminina foi horrível, tanto que, ao sair do cinema, várias pessoas reclamaram da atuação. Enquanto isso, Yu estava muito triste pelo desastre, pois sabia da importância da senpai para Kazuki, e queria usá-la como inspiração para o papel feminino que ela faria. Após isso, eles seguem para o último destino do encontro, uma roda gigante, sobre a qual dizem que o casal que se declara no topo permanecerá junto para sempre. Assim, Yu a leva até lá, e Kazuki entra mesmo receosa, pois estava um pouco abatida por pensar demais sobre seu papel e todas as responsabilidades. Dessa forma, eles entram, e enquanto subiam, ela pensava em sua vida, em como sempre foi maior que as outras crianças. Gostava de cabelo curto e de roupas mais masculinas. Isso, no entanto, nunca foi um obstáculo. Pelo contrário, ajudou quando foi contratada por sua trupe aos 6 anos, onde estreou interpretando meninos. Ela avançou tanto em sua carreira que chegou a um ponto em que não podia falhar, e por isso considera desistir desse papel. Afinal, acredita que nunca poderá ser uma heroína. Seus pensamentos se interrompem quando vê Yu com muito medo da altura, mas ainda assim, quando chegam ao topo, ele se levanta como se fosse se declarar, mas apenas diz que torce para que ela seja uma boa heroína. Logo após isso, eles se sentam e conversam, e assim ela diz que gostaria de conseguir lidar com decepções da mesma forma que ele, mas ele responde que é porque já está acostumado. E não apenas isso, ele afirma que também existem pessoas que veem valor nas decepções. Então, mostra para ela várias fotos que tirou, tanto em momentos desastrados quanto em momentos espontâneos, mostrando que, sendo ela mesma, já era incrível, o que a deixa envergonhada, mas muda seu modo de pensar. Após tudo isso, já à noite, eles saem da roda gigante bem felizes, e enquanto caminham juntos, ela agradece por tudo, pois ele mudou seu modo de pensar, e agora ela parece estar mais confiante para o papel. Ela se vira para ele e se aproxima bastante, como se fosse beijá-lo, mas apenas diz que aquele foi seu primeiro beijo, então não havia como simplesmente esquecer, e assim se afasta, tira a peruca e volta a ser quem realmente é, saindo em direção ao ensaio do seu papel. De volta para casa, Yu se desculpa com as meninas pela demora e sai correndo para preparar a comida, mas elas não se importam muito e lhe dão as boas-vindas, chamando-o pelo nome e deixando-o radiante de felicidade, enquanto elas pensavam que ele também deveria apoiá-las assim como fez com Kazuki. As provas de meio de semestre estavam chegando, então Nico e Yu tiveram que se dedicar aos estudos. Mesmo no caminho para a escola, Nico precisou revisar antes da prova por causa do intenso tempo de prática, enquanto Kazuki continuou despreocupado como sempre, pois estudar no caminho arruinaria sua imagem. Como Yu e Nico estavam no 11º ano, ambos discutiam suas lições alegremente, fazendo os outros dois ficarem parados, observando com inveja. Bem a tempo, um ladrão de repente esbarrou em Yu enquanto ele conversava com Nico. Então, Yu usou toda a sua velocidade para perseguir o ladrão, mas estava correndo muito devagar. Felizmente, Nico alcançou o ladrão. No entanto, ele também era habilidoso, então Nico não conseguiu derrotá-lo imediatamente. Mas, com suas excelentes habilidades em artes marciais, Nico finalmente conseguiu detê-lo, fazendo com que todos ao redor a admirassem. Todos correram para perguntar sobre a garota que foi roubada, e apenas Yu prestou atenção ao ferimento de Nico após a luta. Yu pretendia usar uma bandagem para enfaixá-la, mas ela recusou, pois o ferimento era bem pequeno. Porém, ele não concordou, pois um ferimento pequeno ainda é um ferimento. Enquanto todos conversavam, o ladrão fugiu rapidamente. Infelizmente, ele encontrou alguém ainda mais forte que Nico e recebeu um chute doloroso. Todos rapidamente perceberam que era o gênio das artes marciais Hayato, da escola Inayama, deixando Yu extremamente surpreso. Nico também ficou bastante curiosa sobre a presença de Senpai ali, e Hayato disse que veio por causa de Nico. Ao chegar à escola, Hayato anunciou a todos os membros do clube que a escola Inayama viria para praticar por uma semana. Yu também apareceu para observar, mas foi expulso pelos outros como se fosse um intruso.
A razão pela qual Yu estava ali era porque parecia que aquele jovem estava tentando flertar com Nico. Os outros jovens também não gostavam de Rajato, pois desde que chegou, ele vinha flertando com garotas. O que sabiam sobre Nico e Rajato era que ambos vinham do mesmo dojo. Nesse momento, Nico pediu permissão para treinar com Rajato. Vendo a determinação de Nico, Rajato aceitou o convite para treinar. Durante as lutas, Nico não conseguiu derrotar Rajato nenhuma vez, deixando todos surpresos. Felizmente, Yu correu para deter Nico a tempo, antes que ela se machucasse e desafiasse Senpai novamente. Depois disso, Nico revelou a Yu que Rajato era seu herói. De volta ao dojo, por ciúmes de Nico, alguns rapazes tentaram prendê-la. Felizmente, Rajato apareceu a tempo de resgatá-la. Depois que ganharam destaque, ambos passaram a estudar em escolas diferentes, mas Nico ainda conseguiu reencontrar Senpai no torneio nacional. Nessa época, Rajato convidou Nico para se juntar ao clube da escola secundária Inayama, o que surpreendeu a todos, pois era uma escola para meninos. No entanto, naquele ano, a escola começou a aceitar meninas, e Rajato também pediu permissão ao tio Mikadono. Então, Nico passou a estudar lá. Além disso, os membros da escola eram extremamente fracos. Se Nico quisesse ficar mais forte, teria que treinar com pessoas mais habilidosas. Lutar apenas com os alunos dali estava tornando seus treinos pouco produtivos. Embora estivessem irritados, todos os membros do clube tiveram que admitir que Senpai estava certa. Assim que concordaram, Rajato só precisava esperar a decisão de Nico para seguir com ele rumo ao auge das artes marciais. No caminho para casa, Yu disse a Nico que não achava que isso seria um grande problema. Em vez disso, ele queria saber como ela se sentia em relação à transferência. Nico se sentiu muito honrada, pois seria um internato extremamente bem estruturado. A alimentação, as bebidas e o descanso seriam cuidados por profissionais. Mas isso significava ter que sair de casa. Se fosse a Nico de antes, ela teria concordado rapidamente, mas agora sentia hesitação. Talvez fosse graças à presença de Yu naquela casa fria. Antes de entrar, Nico disse que queria muito que elas duas ficassem juntas. Não apenas Nico, mas todos os membros do clube concordavam. Porém, se Nico quisesse melhorar seu nível, todos esperavam que ela pudesse ir com Senpai. Depois de ouvir essas palavras sinceras, o grupo partiu, deixando-a sem resposta. Yu, porém, sentiu que eles pensavam o mesmo que Nico. Durante o jantar, Kazuki surpreendentemente permitiu que Nico usasse seu shampoo caro. Miwa cedeu seu prato favorito para a irmã, surpreendendo-a. O boato de que Nico havia sido recrutada se espalhou pela academia, e Yu percebeu que as duas irmãs de Nico também não queriam deixá-la partir. Saber disso a deixou feliz, mas o que mais a alegrou foi lembrar-se da atenção de Yu. Só de pensar nisso, seu rosto ficou vermelho como um tomate. Nico queria saber como Yu se sentiria em relação à sua partida, mas não ousou perguntar diretamente. Na manhã seguinte, ela recusou o convite de Rajato, surpreendendo-o. Ele insistiu, garantindo que ela teria um ambiente de treinamento melhor e que a treinaria pessoalmente. Ambos buscavam o topo, então ele acreditava que isso era necessário, mas Nico achava que não era a única opção. Rajato percebeu que a personalidade de Nico havia mudado significativamente e quis saber o motivo. Ao pensar nisso, a imagem das duas irmãs e de Yu surgiu em sua mente, deixando-a sem palavras. Mas, independentemente do motivo, Rajato ainda queria que ela o acompanhasse, pois não a considerava uma pessoa comum. Justamente quando Rajato estava pressionando, Yu apareceu e o desafiou. De acordo com a lógica de Rajato, a academia precisava de alguém mais forte para treinar Nico. Então, se Yu o derrotasse, poderia assumir essa posição. Afinal, Yu também queria estar com Nico e estava disposto a sacrificar tudo para isso. Todos ficaram impressionados, pois Yu estava desafiando alguém que estava no topo do ranking de karatê. Ainda assim, confiavam nele, pois era filho de um ator genial, Subaru. Se treinasse adequadamente, poderia ter uma chance. Rajato ficou impressionado ao saber disso, mas não deixou de querer que Nico fosse com ele. Yu, por sua vez, afirmou que era ele quem estaria ao lado de Nico. Ao ver os dois discutindo por ela, Nico tentou interromper. Rajato, porém, não recusou o desafio. E após o treinamento, queria lutar com Yu. E todos já sabiam qual seria a recompensa do vencedor. Como o futuro de Nico dependia de Yu, ela decidiu treiná-lo após a escola. No início, queria lutar com ele para testar seu nível, mas vendo-o curvado e cansado, desistiu.
Enquanto explicava que a força de Rajato eram os chutes de longa distância, Yu se aproximou demais e acabou sendo nocauteado por um soco dela. Nico pensou que Yu estava acabado, pois a próxima luta seria como jogar um ovo contra uma pedra. Yu também percebeu que a diferença de nível era enorme, mas desistir sem tentar não valia a pena. Ele desafiou Rajato com coragem, movido pelo desejo de ficarem juntos, o que a deixou envergonhada. Quando descobriu que estavam acompanhados dos outros dois, perdeu as esperanças. Mesmo assim, achou que, com Yu, as manhãs não seriam tão ruins. Após algum tempo de conversa, Yu quis saber o motivo de ela ter recusado aquele convite tão atraente, deixando-a confusa. Nico achou que seu motivo era bobo, mas Yu disse que querer estar com todos não era uma razão tola. E então, Nico também revelou que queria estar com o clube e com as duas irmãs, porque ser expulsa por Yu todos os dias não era tão ruim. Além disso, Miwa e Kazuki também estavam se esforçando todos os dias, então ela sentiu que precisava se esforçar mais. Falando nisso, naquele momento, os outros dois apareceram de repente pela porta, deixando Nico envergonhada ao vê-los. Kazuki e Miwa disseram que simplesmente estavam passando por ali. Eles ouviram que Yu estava prestes a ter uma briga de ciúmes, ou melhor, uma partida tensa. Então ambos decidiram torcer por ele. Na manhã seguinte, Nico até fez Yu praticar como Saitama. Nesse ponto, o jovem estava exausto. Nesse ritmo, seria difícil tocar em Rajato, muito menos vencer. Quanto à partida, Yu já havia calculado tudo, pois na carta de desafio, havia proibido Rajato de usar sua mão dominante e seu pé dominante, deixando-o extremamente irritado. Nico estava em defesa contra os truques sujos de Yu, mas não se esqueça de que o homem sábio é aquele que sabe o seu tempo.